Olá, estamos começando mais um SaúdeCast, o podcast da revista Saúde Press, que há quase 25 anos vem trazendo para você com extrema qualidade e responsabilidade diversos temas que abordam saúde, qualidade de vida e bem-estar. É um prazer ter você aqui de novo conosco. Esse é o nosso terceiro programa e quero agradecer também aos nossos patrocinadores que estão apoiando esse projeto, que acreditam no projeto da SaúdeCast, começando pela RadMed Diagnóstico por Imagem. Quero agradecer também à Agência Destaque, que fortalece com a gente aqui o nosso trabalho de divulgação do nosso produto, do nosso trabalho. Quero agradecer a Barbearia Novo de Novo, que tenta fazer algum milagre nesse apresentador que fala com vocês aqui. Aproveite e conheça Novo de Novo. E também a Fidúcia Contabilidade, o escritório de contabilidade único no estado do Rio com a certificação ISO 9001. E agradeço também ao apoio e à parceria aqui do D2 Estúdio TV, que oferece a gente esse espaço com toda a tecnologia e com toda a condição para que a gente ofereça o melhor trabalho para vocês, tá bom? Todos esses patrocinadores ao longo do nosso programa estarão com seus QR Codes aparecendo aqui no canto da tela para que você possa acessar, conhecê-los e poder de repente até virar parceiros deles também. No programa de hoje, que está indo ao ar agora no dia 1º de novembro, né? Vai ficar no YouTube aqui para vocês poderem acompanhar. Nós vamos abordar um tema muito importante que fala da saúde como um todo, mas principalmente a saúde do homem. E a gente vai abordar aqui a campanha do Novembro Azul. O Novembro Azul é uma campanha, né, que trata da questão do tratamento e da identificação precoce e do possível tratamento do câncer de próstata. Um assunto muito polêmico, um assunto que gera muita curiosidade e assim mesmo muito medo no meio masculino. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, a gente vai ter o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Adriano Morgado, radiologista especialista em diagnóstico por imagem de ressonância, né, para câncer de próstata, que atua atualmente na RadMed. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua presença, obrigado por se disponibilizar e vir falar para nós aqui hoje de um tema extremamente importante, extremamente polêmico, né? Talvez seja um dos tratamentos mais complexos em termos de comportamento. Mas eu gostaria de introduzir o nosso bate-papo perguntando o seguinte: a gente tem visto aí ao longo dos anos as cores sendo associadas aos meses, né? Nós tivemos aí o Setembro Amarelo, que se eu não estou enganado, o Setembro Amarelo fala sobre depressão, o Outubro Rosa sobre o câncer de mama, e agora a gente está falando do Novembro Azul, que é sobre o câncer de próstata. O senhor pode falar para a gente um pouquinho como se deu essa campanha, por que ela existe, qual é a motivação dela? Fala um pouquinho para a gente do Novembro Azul. Felipe, inicialmente queria agradecer o convite. Eu que agradeço. Você abrir esse espaço para a gente falar de um assunto tão importante. O meu pai teve câncer de próstata e, devido ao diagnóstico precoce, ele, graças a Deus, passou pelo tratamento, está indo em acompanhamento, mas está bem, está com a família. Graças a Deus. Então, para mim, é um assunto muito especial. O Novembro Azul é uma campanha mundial, global, no qual a gente trata da saúde masculina. E dentre esse ponto, o câncer de próstata. Teve início, lá no início dos anos 2000, 2003, na Austrália, com um grupo de amigos que, numa brincadeira, deixaram o bigode crescer para chamar a atenção para a saúde masculina e para a detecção precoce do câncer de próstata. Até falaram do Movember, que é mustache, e November, que seria a união das duas palavras. Mustache em inglês é bigode, né? Novembro. Tá exatamente, certo. Exatamente. E aí eles começaram isso com uma brincadeira que deu muito certo. E hoje em dia, né, os nossos governos adotam essa campanha de Novembro Azul, não só os governos, na verdade, né, as empresas e a população também abraça sociedade essa causa, como um todo, né? Sociedade Brasileira de Urologia, radiologia também. A radiologia e todas as empresas adotam esse período para que o homem lembre de cuidar da sua saúde. Importante. Né? Ao contrário da mulher, que desde da adolescência tem a cultura de ir ao médico, de se cuidar, o homem não tem tanto isso. O homem já é mais... só vai quando dá o problema. Já vai quando o problema está e às vezes isso atrasa o diagnóstico, atrasa o tratamento e a detecção é feita num momento mais tardio da doença. Que pode prejudicar, consequentemente, o tratamento, né? Com certeza. E com isso, a campanha lembrando, é uma tentativa de lembrar o homem de cuidar da saúde,
de buscar o urologista, buscar a questão da saúde. Hoje a gente tem muita tecnologia, os exames de imagem, que são a minha área, são exames, na maioria das vezes, que não trazem desconforto, né? São rápidos e alta precisão. Então, o Novembro Azul vem para lembrar de cuidar da saúde do homem. E nesse mês de novembro, no dia 17, a gente também tem o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, além do mês, tem o dia específico, dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é o que mais difundido, assim, né? Mas a saúde do homem como um todo, eu acredito que seja importante. Muito, claro. Obviamente, eu sou homem e aí tenho um urologista, né, que me acompanha e, de fato, ele comentou isso, até o fato de você ter tocado nesse assunto, doutor Adriano. Por que o homem tem tanta dificuldade de se cuidar? Até mesmo quando ele vai, muitas vezes é levado pela esposa, por uma irmã, pela mãe, por que ele tem tanta dificuldade em dar continuidade a esse tratamento? Muitas vezes o médico indica um exame por imagem, indica um exame de sangue, alguma coisa, e o cara já sai da consulta dizendo, eu não vou fazer isso não, já estou melhor. O que seria essa associação? Qual a dificuldade que o homem tem de assimilar essa necessidade de cuidar de uma coisa tão séria, que é a vida dele, a saúde? Eu acredito que nossa realidade aqui no Brasil é uma questão cultural. Talvez lá fora não tenha tanto isso, mas aqui no Brasil a gente tem muito mito, né? Coisas que falam, se você fizer isso vai perder sua masculinidade, diversos mitos que atrapalham essa questão. Bloqueiam o homem, né? Bloqueiam o homem e às vezes, né, pegar uma sociedade mais tradicionalista, né, pessoas a partir dos 45, 50 anos, são pessoas, né, que têm mais propícias a ter esse tipo de preconceito, né? Que, na verdade, não... E, por um acaso, é a idade que mais pode acometer o problema, né? No caso da próstata. Com certeza, né? É a idade que a gente tem que começar, né, a ter uma atenção maior. Sim. Mas eu lembro sempre que a questão da saúde, né, vem desde essa cultura que a gente deve mudar, deve vir desde a adolescência. Sim. O homem, né, a questão quando inicia a vida sexual dele, né? E também os exames de rotina, hoje em dia a gente tem, que são os fatores de risco, né? Então a gente tem que cercar de todos os lados para evitar que a gente desenvolva essas doenças. Não, isso o senhor colocou muito bem colocado. A gente estava falando da saúde como um todo, né? O homem com uma gripe já se recusa muito a buscar um tratamento, como se a gripe não fosse uma coisa que realmente devesse despender uma preocupação. Mas eu queria mesmo, agora indo mais a fundo um pouco, né, o preconceito com os exames de uma maneira geral, principalmente com o toque retal, né, que é um dos exames para tratar, para ajudar no tratamento da próstata. Mas esse exame poderia evitar, por exemplo, problemas mais sérios dentro do câncer de próstata, como principalmente o óbito, né, cara? Então, como que o homem tem essa dificuldade? Como é que a gente poderia quebrar esse paradigma dentro de uma campanha como o Novembro Azul, para que o homem entenda que o toque retal é uma coisa profissional, é um ato profissional. Você não está ali dando outro homem botando o dedo em você, não é isso, não tem a brincadeira, não tem a piadinha, não tem o preconceito. E é muito difícil de quebrar isso. Dentro desse contexto, a campanha do Novembro Azul tenta trabalhar. Porém, eu já vou fazer 2 perguntas em uma só. Porém, as próprias campanhas paralelas de conscientização do Novembro Azul são acompanhadas de tom jocoso, pejorativo. Né? A gente vê memes na internet, vídeos em que está piadinha, né? Muitas vezes o homem está andando... muito famosos, né? Exatamente. E o que isso atrapalha? Como é que você poderia combater uma contra-campanha, uma contra-propaganda dessa? Acho que o Novembro Azul vem justamente também para ajudar nessa questão. Primeiro, desmistificar a informação, dar informação para a população do que é a realidade, quais são os benefícios, né? Desmistificar, conforme eu falei, se você fizer o toque retal, você vai mudar a sua orientação sexual. Não existe, gente, pelo amor de Deus. Você vai perder sua virilidade. Não existe esse tipo de coisa, nunca foi comprovado isso. Então, a informação acho que é uma ferramenta fundamental, ter a ciência dos benefícios que aquilo vai trazer. Em segundo lugar, essa questão da cultura, né? Entrar nas escolas desde cedo, desde a formação do homem,
para que ele tenha essa cultura do autocuidado. Ninguém pode fazer isso por ele. Só ele. Só ele mesmo. Apesar que tem a família, que também Pode é ajudar. importante para combater isso. Quantas vezes eu atendo o paciente lá na ultrassonografia, o paciente veio... E bom dia, seu João, o senhor veio aqui por quê? Ah, doutor, minha família e meus filhos falaram tanto no meu ouvido. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Mas não é? Inclusive, até no caso do meu pai, a gente fica em cima dele. Pai, já foi fazer lá seu exame de rotina, tá acompanhando como é que tá, tem sempre que puxar a orelha. Então, a família tem um papel fundamental nessa questão. Com certeza, né? E o Novembro Azul veio para trazer todas essas vertentes aí para combater essa questão. E, logicamente, as mídias sociais, né? O que a gente está fazendo aqui para evitar também desses tons. A comédia é importante, lógico que é comédia, mas ela é uma ferramenta importantíssima. Exatamente. E poderia ser utilizada, né, de um outro forma. De forma colaborativa, né? Com certeza. E a partir do momento que você tem essa pegada, né, pejorativa, jocosa, como você mesmo disse, isso daí realmente afasta os pacientes, né, da importância de que é o Novembro Azul e o autocuidado do homem. Mas isso acho que está incutido na nossa sociedade, né? E tem muito a ver com machismo, eu acho também, não tem não? Com certeza. Porque eu estou falando desses memes que a gente vê, né? Chegou o Novembro Azul, aí muitas vezes é um homem, em tese viril, um hétero alfa, né, como se colocam aí, recebendo algum toque na parte íntima dele e se sentindo ofendido com aquilo. Ou seja, se você receber um toque naquela região, você não é mais homem, né? Aí você leva para esse lado que só atrapalha o processo, né? Isso daí não são todas as consultas urológicas, isso é avaliado individualmente, é uma conversa. Se você for na consulta, você não vai ser obrigado a levar um toque logo de cara. Não, o médico de forma alguma vai te obrigar. Não, você tem que fazer, não. É uma conversa, ele vai esclarecer com você. É um exame extremamente rápido. Simples, o urologista rápido. experiente faz isso muito rapidamente, é menos de um minuto. Na maioria dos casos, indolor, né? Lógico que às vezes alguns Pode pacientes... ter algum desconforto, mas dor não seria o caso. Então, às vezes um mais relaxado, outro menos, né, mais tenso, então isso pode atrapalhar um pouco o exame, mas é um exame rapidíssimo. Sim. E dada a importância que o exame tem, aquela relação de custo-benefício tem que ser feito. E quando eu falo do machismo, eu falo inclusive que tem muitos homens que não aceitam que as suas esposas, suas filhas se consultem com ginecologistas homens, por exemplo. É uma idiotice, desculpa a expressão. E fazendo um paralelo, o preventivo que a mulher faz no ginecologista é toque e uma série de condutas que é totalmente profissional, né? A mulher, ela, vamos dizer, como muitas coisas da vida, eu acho que ela sofre muito mais do que o homem, Com certeza. Porque ela ainda tem a mama que... Pois ainda tem a mama, isso. tem dentro da minha área a ultrassonografia transvaginal, que é feita de rotina. Olha só. E essa questão, né, eu frequentemente atendo as pacientes e algumas, né, as senhoras de 70 anos, falam, doutor, eu nunca fui atendida por um homem, mas hoje o senhor me atendeu e eu fiquei feliz, porque o senhor foi muito... respeitoso, o que profissional. Você tem que ser. É o que espero da gente. Hoje a gente vive numa sociedade que as coisas estão ficando muito estranhas. Então, essa questão de respeito... Isso está sendo a exceção da regra, né? Na minha profissão, eu tento sempre procurar... meu dia a dia, né, procurar ajudar, como é que eu posso ajudar tal pessoa? E dentro da minha profissão é o diagnóstico por imagem. Sim, com todo respeito, com todo profissionalismo. Cuidado, informando, procuro sempre, a paciente sai do meu consultório, eu tento falar para ele, né, lógico, sentindo, né, o que às vezes ele precisa ouvir, mas falar, dar a informação do resultado do exame. Ele não vai sair da minha sala sem saber o que aconteceu, o que deu. É mais importante, inclusive, do que o próprio exame é o laudo, né? Tranquilizar. Os pacientes, às vezes, já vêm, né, dias, aquela tensão, aquela ansiedade de fazer, aquele momento de fazer o exame. Então, há um momento que você fala, olha, tá tudo bem, foi tudo bem, o exame foi ótimo, o exame ficou bom, dando sempre a importância, mas de qualquer forma, pega o resultado, leva ao seu especialista, mostra a ele. Porque ele vai analisar o paciente como um todo, né? Sim, com os exames, outros exames. Não, e é bom que fique claro para você que está acompanhando a gente aqui nessa entrevista com o Dr. Adriano, que ele está falando como um radiologista, ele está falando como um profissional especialista em diagnóstico por imagem. O que acontece?
Quando você vai lá, me corrige, doutor Adriano, se eu estiver falando alguma coisa fora do contexto, normalmente você vai fazer esse exame indicado por um urologista ou por um clínico, alguém faz a indicação do exame para posteriormente, com o resultado, com o laudo, a gente desenvolver algum tratamento, caso seja necessário, ou até mesmo prevenir alguma coisa que possa estar acontecendo. Mas é apenas uma questão de diagnosticar. Eu vou pedir uma pausa, vou pedir 45 segundos aqui ao doutor Adriano, que eu quero que vocês acompanhem comigo um pouquinho, um vídeo que nós vamos passar aqui agora de um dos nossos patrocinadores, a Fidúcia Contabilidade, o único escritório de contabilidade do estado do Rio de Janeiro certificado com ISO 9001. Dá uma olhadinha aí, confere com a gente aí. Daqui a pouco a gente volta. Somos uma empresa de contabilidade desde 2008 no mercado. Simplificamos suas obrigações para você focar no que realmente importa: o sucesso do seu negócio. Confiança e qualidade certificadas. A Fidúcia é acreditada com a ISO 9001, garantindo um padrão de excelência em nossos serviços. Com a Fidúcia, a contabilidade deixa de ser apenas burocracia e se torna uma ferramenta para o seu crescimento. Entre em contato conosco e siga nossas redes sociais: Facebook e Instagram, @Fidúcia Contabilidade. Tá aí, mais uma vez quero agradecer a Fidúcia Contabilidade por acreditar nesse nosso projeto. Tive a oportunidade de conhecer o escritório. Quero parabenizar o Marcelo, que é o proprietário lá, o responsável pelo escritório. Vocês estão de parabéns, a certificação é totalmente merecida do ISO 9001. Trabalho fantástico que vocês desenvolvem aqui em Campos. E você que ainda não tem um escritório de contabilidade para conhecer, vale a pena, hein? Vale a pena. Procura a Fidúcia. Daqui a pouco o QR Code dele está rodando aqui de novo no nosso podcast. Acesse que você vai direto saber informações do escritório Fidúcia Contabilidade. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor Adriano, voltando ao nosso assunto, câncer de próstata é um assunto que... Câncer nunca é bom de falar de câncer, mas é importante a gente falar. Eu queria que o senhor pontuasse para a gente quais são os fatores de risco que podem causar o câncer de próstata. A gente sabe que todo problema de saúde tem seus fatores que propiciam o desenvolvimento, que desencadeiam esses problemas. Mas especificamente do câncer de próstata, principalmente atrelado àqueles check-ups, o check-up, famoso check-up, né? Tem gente que fala até check-up geral. Se é check-up, já é geral, né? Tem que fazer de tudo, cardiológico, urológico. Fala um pouquinho pra gente dos fatores de risco, como é que o homem pode prevenir, não evitar totalmente, isso é impossível, né? Mas como ele pode prevenir com a sua qualidade de vida, com a forma como ele leva a vida. Passa um pouquinho pra gente. Felipe, com relação ao câncer de próstata, né? O principal fator de risco do câncer de próstata é a idade, né? Com o decorrer dos anos, né, os homens têm uma tendência maior a ter câncer de próstata a partir dos 50, e aí com a idade isso vai se elevando também. Além da idade, indivíduos de pele negra têm um risco maior. Melanina, né? Isso, tem um risco maior de câncer de próstata. Tem também a obesidade. Pacientes obesos têm uma tendência a diagnosticar até o câncer de próstata diagnosticado, mas numa fase mais avançada do que aquele. Então, as citocinas inflamatórias, né? Diz que o excesso de gordura propicia o crescimento de células cancerígenas. O desbalanço hormonal também ajuda, né? Assim como tem também no câncer de mama, na questão da obesidade, no câncer de próstata também atua. Esses são fatores biológicos, né? A questão da cor da pele, da idade, da obesidade. E comportamentais, hábitos. Tabagismo. Né? Tabagismo é sempre, né? Sempre. Todo mundo acha que é só pulmão. Tabagismo. É só pulmão que ele afeta. Não. Como um todo, né? O tabagismo e a questão também, alguma exposição a alguns produtos químicos, né? Que podem causar o câncer de próstata. Mas a gente pode atuar, né, na prevenção, de me reduzindo nessa questão da obesidade, né, essa questão de exposição a determinados produtos químicos, né? Mas não é, eu costumo falar, até conversando com você antes aqui, não é questão da prevenção. A gente, no Novembro Azul, a gente às vezes tem que usar mais a questão da detecção precoce, né? Muito mais importante. Né? E exatamente, que esses exames de rotina trazem para a gente, é a detecção precoce,
diagnosticar esse tumor numa fase que o tratamento dele vai ser mais simples, vai trazer menos morbidade para o paciente, vai trazer menos efeito na vida dele, né? A gente sabe, né, que alguns dos tratamentos do câncer de próstata trazem, né, algumas alterações na vida desse paciente, né? Então, numa detecção mais precoce, você tem a redução da taxa desses efeitos na vida do paciente. Certo, você consegue fazer algum tratamento que consiga combater o avanço, né? Da doença e de forma menos agressiva. Uma vez que avança é complicado demais, né? É complicado demais. A gente a metástase que a gente fala. É isso que eu ia falar. O câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. A gente tem, né, quais são os sintomas mais comuns do câncer de próstata? Aquela alteração do hábito urinário, o paciente que às vezes passa a urinar à noite ou vai muitas vezes, aumenta a frequência da urina dele, sangramento na urina, também é uma coisa, dores ósseas, que aí já entra os cânceres avançados, né, que aí já tem a metástase e esses região óssea. Isso aí, esses implantes causam dor. Então, mas o câncer de próstata, ele geralmente só dá sintoma quando ele já está avançado. Os estágios iniciais, que é aquele que a gente quer pegar, que a gente busca tratar mais precocemente, ele não dá sintoma. Por isso, a importância dos exames de rotina. Tecnicamente, a gente não poderia usar o termo prevenção, mas em se tratando, de repente, de morte, de agravo, a gente poderia tratar como prevenção o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Porque ajuda, né? Pelo menos a diminuir o avanço da doença, porque é o que você acabou de falar. Quando o cara sente o primeiro sintoma, já está tudo tomado, já é complicado. É muito parecido com o intestino, né? O câncer de intestino também diz que quando se sente alguma coisa no intestino, é porque a coisa já está bem complicada. A questão da gente ter que mudar essa cultura, cada vez mais trabalhar essa questão de cuidar da nossa saúde, uma rotina, uma frequência, no dia a dia, tirar uma vez por ano, alguns dias, para você fazer os exames, buscar o especialista e ter esse cuidado consigo. É bom deixar claro, pessoal, que o doutor Adriano acho que foi bastante claro e bastante enfático. Que as pessoas com a pele mais escura, com excesso de melanina, ou excesso, com tonalidades mais escuras, tendem a ter mais propensão ao câncer, mas não quer dizer que vai ter. Isso é igual quem tem a pele muito branca, tem mais possibilidade de câncer de pele, né, doutor? Na verdade, tem uma coisa que a gente tem que falar, na verdade, não é o fato da melanina em si, é o negro. A questão é uma questão genética. No câncer de próstata... Não tem nada a ver com a melanina, mas o fato da pessoa ter a pele mais escura também contribui. Exatamente, é uma questão genética. Que o que está sendo estudado hoje em dia é a parte genética. E o câncer de próstata, o fator de risco genético é o que está atualmente mais sendo estudado. Você tem no câncer de mama os genes BRCA1, BRCA2, que causam o câncer de mama, e eles também têm sido vistos que eles também estão relacionados ao câncer de próstata. Então, esses fatores genéticos também são fatores de risco para o câncer de próstata. Entendi. Eu esqueci de falar também, questão familiar. Histórico familiar. Pai, no meu caso, com câncer de próstata, eu tenho maior chance. Você tem que começar essa rotina mais cedo do que a população normal que não tem. Isso em todo câncer, né? Todo câncer. Quem tem o histórico familiar é bom. A questão genética. Genética é fundamental. A gente tem os fatores, né, ambientais, que é aqueles que a gente pode atuar, mas a questão genética, às vezes, é um pouco mais difícil. É mais difícil. A gente tem que se cuidar o que a gente pode controlar. Né? A questão genética já é mais complicada. Perfeito. Doutor Adriano, a gente falou até agora do câncer de próstata de uma forma bastante abrangente, né? Falando como médico, de uma maneira geral. Agora, vamos entrar um pouquinho na sua área mesmo. O PSA, que é o famoso exame de sangue, né? Que as pessoas, eu quero saber se estou com problema de próstata, ninguém vai botar a mão em mim, não. Eu só vou fazer o PSA, né? Tem o PSA e tem o toque retal, que é muito famoso pelas piadinhas, desde o Caceta e Planeta na Rede Globo, fazer aquelas piadas, né? Mas hoje a tecnologia avançou muito, não só na medicina, como em várias áreas, mas falando da medicina na área do diagnóstico por imagem, quais são hoje os principais meios
de diagnosticar o câncer de próstata, quais são os exames mais comuns hoje por imagem? Vamos botar de lado o PSA e o toque retal. Fala um pouquinho para a gente desse avanço tecnológico, da precisão. Eu queria entender um pouquinho disso para passar para o nosso público que está acompanhando. Os exames de imagem são exames complementares, né? Eles vão complementar lá a consulta do urologista. Essa questão do toque retal é a forma como o urologista tende a acessar a próstata, né? Que ela é um órgão de difícil acesso, então ela tem uma localização muito específica. E os exames de imagem podem atuar fazendo também um olhar específico nessa região. Partindo do mais comum que a gente tem é a ultrassonografia da próstata. A gente tem duas modalidades, né? A ultrassonografia abdominal, né, que é aquela que os pacientes fazem com mais frequência, no qual a gente consegue avaliar a bexiga, a parede da bexiga, com o crescimento da próstata, a bexiga ela é afetada e tem algumas repercussões nela, e medir também principalmente o tamanho da próstata. O câncer de próstata, ele... Altera o tamanho da próstata. Ele não altera, às vezes, tanto, né? Quando essa detecção é precoce, não altera tanto. Mas você tem outras doenças que é importante e, às vezes, os sintomas se misturam. Que é, por exemplo, a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento com a idade também. É uma alteração benigna, como o próprio nome diz, que pode trazer esses sintomas urinários. Que são sintomas semelhantes ao maligno. Exatamente, que às vezes podem confundir. E aí a ultrassonografia da próstata via abdominal tem papel importante na avaliação do tamanho da próstata. A ultrassonografia transretal, que é feita mais no centro cirúrgico, ela tem como objetivo principalmente guiar as biópsias. Ela também é um diagnóstico por imagem, porém tem todo esse contexto de ser no centro cirúrgico. E ele a gente faz também no consultório também o diagnóstico, porque ela permite uma avaliação mais específica da próstata, ela permite, né, uma visualização ali bem próximo. Então, você, para detectar o tumor, fica melhor. Entendi. Mas o uso dela hoje principal é mais reservado nessa questão das biópsias prostáticas, para orientar e guiar lá naquele ponto específico onde... Precisão maior, né? Exatamente. E, além disso, a tomografia computadorizada, ela faz uma avaliação mais global do corpo do paciente, naqueles casos em que o paciente já tem o câncer de próstata detectado, ela é capaz de fazer um estadiamento, detectar metástases à distância. Então, ela vai atuar nessa parte do estadiamento do tumor. Entendi. Esse é o papel da tomografia. E, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe, o que a gente tem de diferencial é a questão da ressonância magnética da próstata, que é um exame que tem alta capacidade de detecção de tumores de nódulos em estágios iniciais. E, além disso, faz a caso do estadiamento local da próstata. Se não for, tem as metástases à distância e tem as metástases locais, quando o tumor ele passa da cápsula prostática, mas ainda está ali na pelve, contido na pelve. E a ressonância magnética é capaz de detectar essas metástases regionais. Que loucura, gente, que avanço, que fantástico ouvir isso, é uma coisa assim, surreal. Acho que quanta gente perdeu a vida no passado por a gente não ter esse suporte, né? São avanços que a tecnologia traz para a gente e que permitem cada vez mais essa sobrevida do paciente com qualidade de vida também. Com câncer de próstata, com qualidade de vida, sem alterar tanto a rotina dele. Então, são ferramentas que a gente tem que facilitam. E lembrando sempre que quanto mais cedo for diagnosticado, todo câncer, todo ele, o de próstata não é diferente. Detecção precoce é fundamental. Pode ter um tratamento mais suave, mais brando. Com menos repercussão, né? Menos estrago ao organismo do paciente. Né? Vamos falar no linguajar popular, menos estrago. E também, hoje em dia, você tem, quando é detectado precocemente, você tem uma gama no câncer de próstata, uma gama de tratamento grande. Você tem, né, a cirurgia, né, que é a prostatectomia, você tem a radioterapia, que é a radiação pela barriga, você tem hormonioterapia. Então, são algumas opções que o paciente pode escolher junto com o médico dele. Entendi. Além disso, hoje também tem a vigilância ativa, que a gente chama. O câncer de próstata é um câncer indolente.
ele demora às vezes muito, lógico que dependendo do tipo, mas comumente ele demora a se desenvolver. O paciente vai viver algum tempo com aquele câncer até ele dar metástase. Então, uma vez que ele é detectado, ele tem a opção, olha, eu estou novo e não quero fazer o tratamento agora. Você pode acompanhar com o seu urologista de tanto em quanto tempo, fazer a ressonância com frequência PSA, e aí ele vai acompanhando esse tumor indolente por um período. Que coisa, eu não sabia que isso podia acontecer. Para mim é novidade. Acho que para todo mundo que está acompanhando a gente aqui é uma novidade isso. A vigilância ativa é uma opção também hoje, cada vez mais frequente. Pacientes mais novos, né? E que são submetidos à biópsia e tem esse tumor de baixo grau que a gente fala. Entendi. Não tão agressivos. Eles podem não ser submetidos a um tratamento definitivo. Podem fazer esse acompanhamento, essa vigilância ativa que é chamada. Perfeito. Doutor Adriano, agora, o senhor falou aí de 2 tipos de ultrassonografia, né? Intrarretal e abdominal. Falei o nome certo? Intrarretal? Transretal e abdominal. Da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. Esses exames, cada um independente por si só pode diagnosticar ou eles são complementares? Cabe, assim, de repente, em determinados tipos de câncer, fazer os 3 exames? Ou não, só um deles é capaz de diagnosticar, de apontar, de precisar como que seria o tratamento? Cada um deles tem um papel específico, conforme eu falei. Um mede o tamanho, o outro faz o estadiamento, né, vê o corpo como um todo, detecção de metástases, e o outro vai olhar a próstata de forma mais específica e regionalmente ali, que é a ressonância. Mas eles sozinhos, cada um deles pontualmente, é o suficiente ou não? É importante fazer essas 3 etapas para que você tenha total dimensão do problema? Acredito que seja um conjunto de fatores. O que vai dar o resultado definitivo é a biópsia. Sim. A biópsia, o patologista vai lá, vai olhar a lâmina e vai falar, isso aqui tem um câncer. Perfeito. E todos eles indicam sinais. Você vai ver um nódulo com características, no caso da ressonância, que é o que a gente tem de mais moderno hoje em dia. Você tem características de sinais que vão identificar que aquilo ali é um câncer, que aquilo ali é um tumor maligno. Inclusive, podendo, em muitos casos, e até ajudar nessa questão da agressividade. Entendeu? Perfeito. Então, é um exame que te dá a capacidade de a gente ter um score PIRADS, que em analogia à mama, que é usado BIRADS, talvez seja mais conhecido, PIRADS, no qual o radiologista ele dá uma pontuação de 1 a 5, e no qual 1 é o exame mais normal, 2 alterações benignas, 3 seria aquela luzinha amarela, e o 4... uma escala, né? E 4 a 5. Crescente. Exatamente. E 4 a 5 é o pior. Entendi. 5 olha, isso daqui para mim gravíssimo. Né? Tem um tumor aqui, um tumor maligno. Então, isso ajuda na comunicação entre os médicos, entre o radiologista e o urologista. Que vai entender a graduação do problema. Exatamente. Como atuar. O grau de suspeição que o radiologista tem para aquele nódulo, para aquele exame. Entendi. Aí dali ele orienta e direciona o urologista para qual a próxima conduta do paciente. Exatamente. É sempre uma conversa. Acho que no caso do câncer de próstata, devido a essas opções que a gente tem de tratamento, Felipe, eu acho que é sempre uma conversa entre o especialista e o paciente. Como você pode optar por uma prostatectomia, você pode aplicar ou uma radioterapia, dependendo do caso. Cada um com seus prós e contras. Isso é uma decisão que o paciente vai tomar com a família dele e junto com o urologista, com o especialista dele. Perfeito. Perfeito. Doutor Adriano, eu vou pedir mais 30 segundinhos para que a gente possa passar um vídeo da RadMed, nosso patrocinador, agradecer a RadMed por também nos apoiar aqui no nosso projeto do SaúdeCast. E esse vídeo vai trazer para vocês agora informações exatamente sobre o que a gente acabou de falar. Roda aí para você conferir com a gente, por favor. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente.
Tá aí, conferiu? Mais uma vez, obrigado à RadMed por nos apoiar, nos patrocinar aqui no nosso SaúdeCast. E você acabou de conferir aí o que a RadMed tem a oferecer de melhor para tratamento, para diagnóstico por imagem do câncer de próstata. Doutor Adriano, eu queria pegar o gancho, já que o senhor é um profissional que atua na RadMed, né, tá lá dentro, deu uma aula para a gente aqui, embora a gente saiba que a gente podia discorrer por mais e mais tempo aqui, mas a gente está já na nossa reta final do nosso programa. Queria apenas que o senhor encerrasse falando um pouquinho para a gente, como, por exemplo, o Dr. Carlos Mário esteve aqui com a gente falando sobre o Outubro Rosa e falou um pouco do que a RadMed tem de diferencial hoje para oferecer em relação ao conforto, falou de um aparelho de mamografia, por exemplo, que se molda a mama da mulher para que não tenha tanta pressão, não machuque. O que nós temos hoje na RadMed, que é uma referência regional aqui, né, até estadual, uma referência... não vou ser tão ousado de falar nacional, mas talvez seja também. A RadMed é uma das grandes empresas que nos orgulha de ser campista. O que a RadMed tem hoje para oferecer para o seu paciente que vai em busca do diagnóstico por imagem para prevenção não é o termo técnico, para detecção precoce do câncer de próstata, perdão. Felipe, eu acho que a RadMed, primeiramente, tem um corpo de colaboradores diferenciados, desde a recepção, para acolhimento desse paciente, até quando o paciente vai fazer o exame, os técnicos, o cuidado, e passando pela gente, os radiologistas que estão sempre, né, buscando a capacitação. Isso tudo é fundamental para o bem-estar do paciente e para o objetivo final, que é o relatório médico ali. E na questão da tecnologia, né, a RadMed ela está sempre buscando inovação, está sempre buscando tecnologia, e isso facilita o trabalho do radiologista. Frequentemente a gente faz troca de aparelhos de ultrassonografia, a gente agora está em vias de trocar alguns dos aparelhos nossos de ultrassonografia, e a ressonância magnética nossa foi trocada recentemente, um aparelho que traz mais conforto para o paciente, é capaz de fazer qualidade de imagens incríveis, num tempo menor, o paciente fica menos tempo lá dentro. A gente sabe que é um pouco incômodo aquela ressonância, não sei se você já fez. Já desconfortante. É um pouco apertado, mas até o gantry, né, que a gente sabe que a abertura aqui lá desse aparelho é um pouco maior, isso vai trazer mais conforto. O ambiente da sala é um ambiente todo preparado para receber o paciente. Você tem todo um processo de acolhimento, né? Exatamente. Então, esse conjunto é o que faz desde a entrada do paciente da clínica, passando pelos aparelhos de alta tecnologia e o relatório final dado pelo radiologista. Tudo isso, o conjunto disso tudo, eu acho que é o diferencial da RadMed. Com certeza. Isso aí, a RadMed dá uma aula disso aí, de acolhimento, de recepção, de tudo. Todos os profissionais muito bem treinados, a gente tem que reconhecer. Não é só por ser patrocinador aqui do programa, a gente conhece, até porque a gente gostaria que fosse patrocinador exatamente por isso, né? Por trazer qualidade. E, doutor Adriano, eu adorei o nosso bate-papo, acho que aprendi muito aqui hoje. Eu achava que eu sabia alguma coisa de câncer de próstata, vi que eu não conheço nada ainda. Se tivesse mais tempo, a gente podia bater um papo maior. Eu queria deixar o espaço aberto, caso o senhor queira mandar alguma mensagem para alguém, queira mandar uma mensagem para os seus pacientes, queira falar um pouco mais da conscientização e da importância, só para a gente encerrar. Queria deixar o microfone à sua disposição. Queria mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de falar desse assunto que eu gosto e é importante para mim. E falar também para as famílias que estão assistindo, para os homens que estão assistindo. A mensagem que eu quero deixar é da questão do autocuidado. O homem procurar cuidar da sua saúde como um todo, e nessa questão, nesse mês especialmente, o câncer de próstata. Buscar o urologista, buscar o profissional para que ele procure a detecção precoce. Essa é a mensagem. Perfeito. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a RadMed Diagnóstico por Imagem, nosso apoio aqui, e a Fidúcia Contabilidade, os nossos apoiadores, a Agência Destaque, Barbearia Novo de Novo e aqui o D2 Estúdios TV. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Adriano Morgado aqui com a gente, especialista em diagnóstico por imagem e principalmente ultrassonografia para identificação de câncer de próstata. Dizer que o Novembro Azul é muito importante, mas buscar o autocuidado, como ele bem colocou, independe do mês, independe da cor, né? Vamos buscar o autocuidado o ano inteiro, fazer os exames periódicos.
Espero que nesse programa a gente possa ter ajudado a melhorar a conscientização sem preconceitos, né? Nada vai interferir, né, doutor Adriano, na nossa masculinidade, o fato de fazer exames, seja de toque, se for necessário, tem que fazer. É a nossa vida, são nossos filhos que estão aí, nossos familiares que vão sofrer junto com a gente por uma cabeça dura, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, doutor Adriano, muito obrigado de verdade pela sua disponibilidade. Quero agradecer a RadMed por ter cedido o senhor aqui para conversar com a gente. Saibam que vocês têm um espaço aberto sempre aqui no SaúdeCast para trazer informação, trazer qualidade de vida e bem-estar para todos os nossos telespectadores aqui, né, os nossos seguidores nas redes sociais. Sigam a gente, os nossos QR Codes apareceram, né, ao longo do programa, dos nossos patrocinadores, apoiadores. Nós estamos no YouTube e também estamos nas redes sociais, tá bom? Nossos cortes estão passando lá. E, doutor Adriano, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Felipe. Tchau, tchau.